A gente continua falando, claro, da reforma tributária e dos avanços que ela pode gerar para o país, principalmente para os municípios. E para falarmos justamente sobre esse aspecto, gentilmente nos atende o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite ao senhor. Oi, Lívia. Já está de noite? Nossa, a gente fica aqui e nem percebe que já está de noite. Estamos ao vivo já, prefeito. Estamos ao vivo, Lívia. É um prazer estar aqui com você da Jovem Pan. Prefeito, vamos lá. O senhor, como outros prefeitos, tem se posicionado com muita preocupação em relação a essa reforma que está sendo discutida, sob o argumento de que, segundo o senhor e esses prefeitos críticos, de que é possível que haja redução na arrecadação da capital. Estamos falando de uma cidade que mais arrecada, que tem o maior orçamento, pelo menos aqui do país. Por que o senhor tem esse temor, essa preocupação? Por que isso pode acontecer? Lívia, não temor só da cidade de São Paulo. Nós tivemos em Brasília, através da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne prefeitos que representam 60% da população e 65% do PIB. São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Aracaju. E o nosso presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo, que é prefeito de Aracaju, coordenou todo um trabalho e um estudo que a gente apresentou. O que acontece? Quando a gente faz uma análise desse texto da reforma tributária, tem algumas questões que nos preocupam e a gente apresentou isso para o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que nos recebeu muito bem. Primeiro, a questão do Pacto Federativo. A Constituição Federal, ela instituiu os 3 entes federados, governo federal, governo estadual e as prefeituras, cada um com a sua autonomia, portanto é uma questão constitucional. Esse texto da reforma tira das prefeituras, dos municípios, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua independência, porque ele tira o ISS e coloca num pacote do IBS. Bom, pretendemos que tirasse o ISS, não houve ali um avanço com relação a isso. E até para demonstrar que nós não somos contra a reforma tributária, nós somos apenas municípios preocupados com a manutenção dos serviços prestados às pessoas, a gente está apresentando sugestões de alteração. Por exemplo, a governança do Conselho Federativo, né? Você ter um conselho que vai definir para onde vai os recursos é algo que nos preocupa com a sua governança, porque os prefeitos foram eleitos, e aí você vai criar um conselho que pode ter maioria do governo federal, enfim, que não vai ser democrático do ponto de vista de poder atuar de uma forma isonômica para os municípios. E aí tem outras questões que é uma preocupação com relação ao aumento da carga tributária, principalmente na área de setor de serviços. Então, só para deixar muito claro, a posição da Frente Nacional de Prefeitos, inclusive da Prefeitura de São Paulo, que você falou que é rica, até porque tem 12 milhões de habitantes, é óbvio, né, que a gente tem uma arrecadação maior, porque temos a maior população dentre todos os municípios. Eu gosto de citar um exemplo, Lívia, que é do meu papai que chegou de Portugal. O país Portugal tem 10 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo 12 milhões. Então, naturalmente, tem uma arrecadação maior. Então, essa coisa de cidade rica aí é um pouco mito que criaram. Mas, enfim, acho que eu consegui explicar. São muitos pontos, mas essencialmente essa questão do Pacto Federativo, da perda de recursos para os municípios, a governança desse conselho e essa questão da preocupação da continuidade dos serviços que os municípios prestam à sua população. Agora, o martelo, prefeito, já foi batido em relação à composição desse Conselho Federativo, que é o que está preocupando prefeitos, governadores. O que está sendo articulado, o que foi já apresentado? Porque dependendo da forma em que ele se estruturar e da forma em que esses recursos forem distribuídos, não haveria essa perda de autonomia, certo? Sim, se a gente tiver um equilíbrio e a garantia de que os recursos dos municípios permaneçam nos municípios e que esse conselho, que é meio complicado, né, Lívia, a questão do conselho, os prefeitos são eleitos, os governadores eleitos, aí você institui um conselho para poder fazer a gestão dos recursos dos municípios, porque a cobrança numa eventual falta de serviço à população não vai ser em cima de quem está lá no conselho, não, vai ser em cima do governador, em cima do prefeito. Se faltar um medicamento na UPA, se tiver uma necessidade de construir ali uma UBS, uma escola, uma creche,
por conta e falta de recurso, né, as pessoas vão cobrar dos agentes políticos eleitos, né, não desse conselho. Então a gente precisa deixar claro isso, que o que nós estamos fazendo é só defendendo a população que mora nos municípios, então cada prefeito exercendo de forma democrática e legítima essa questão. Se corrigir essa questão de que os municípios não percam, de que a governança desse conselho seja uma governança paritária, que a gente possa ter a representatividade pelo número de habitantes, enfim, ter algo razoável, a gente consegue avançar. Mas o texto inicial que foi apresentado é um texto que nos preocupa bastante, lembrando ainda, Lívia, essa questão do aumento de impostos para o setor de serviços, né? De uma regra geral, de média de 16% para 27%, é algo bastante preocupante. Prefeito, continua conosco, temos muitos outros assuntos para tratar com o senhor. Me deixe rapidinho mostrar agora como está essa discussão na Câmara dos Deputados da reforma tributária, já que o assunto é esse. Quem fala neste momento é o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Há muito tempo, desde 88, que se brada que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Em todos os lugares do Brasil, todos nós estamos cansados de sermos massacrados por uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Nós conseguimos unificar esse plenário no ano passado, quando votamos pela redução dos impostos, dos combustíveis, da energia, da telefonia celular, no projeto de lei 194 de minha autoria. E a gente viu e percebeu de imediato a receptividade, o carinho. Bom, como prometido, a todo momento você que está nos acompanhando vai poder acompanhar um trechinho do que está acontecendo, do que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Seguimos aqui com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E, prefeito, neste momento eu abro essa conversa para a participação dos nossos analistas. Dora Kramer, começando com você. Boa noite, prefeito. Queria saber o seguinte do senhor, está tudo mais ou menos fechado, o acordo já está feito. Acho que o senhor concorda que o Arthur Lira não ia abrir essa sessão, colocar em votação, se não tivesse pelo menos alguma certeza da aprovação. Mas vamos falar por hipótese. Se, por hipótese, for aprovado hoje, qual a sua expectativa de que haja mudanças significativas no sentido das preocupações que o senhor apontou no Senado, que é a Casa da Federação? Olha, Dora, a gente fez agora todas as ações, toda a energia de diálogo com os estados federais. É um tema que, se a gente for ver, tem 2 semanas que foi publicado. Então, colocado em regime de urgência, é algo que o tempo está muito acelerado com um tema tão importante que muda a vida de todo mundo, né? Todas as pessoas, não tem ninguém nesse país que não vai ter a sua vida alterada com a mudança da legislação tributária. Então, se por acaso a gente não conseguir, evidentemente, ter sucesso de demonstrar a importância das alterações para que os municípios possam continuar sobrevivendo, aí nós vamos partir para um diálogo lá no Senado, onde a gente tem uma boa relação. Temos lá o senador Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa que escuta bastante. Tenho certeza que a gente vai poder ter ali as portas abertas para poder fazer o diálogo, porque o que os prefeitos querem, Dora, é isso, é que não corra risco de serviços municipais serem descontinuados. A gente sabe que são os municípios que acabaram pegando a grande responsabilidade sobre as ações nas cidades, na área da saúde, na área da habitação, na área de educação, enfim, toda a zeladoria, e a preocupação é só essa. E São Paulo, falando especificamente, né, tem uma questão ampla da Frente Nacional de Prefeitos, mas falando especificamente de São Paulo, a gente tem uma preocupação grande, porque o que a gente tem aqui de estudos é de que a cidade perderá em 10 anos 15 bilhões de reais se aprovar o texto como foi original. Mas foi aberto o diálogo com o presidente Arthur Lira, apresentamos as propostas e estamos numa expectativa de que haja o bom senso e seja acolhido as preocupações, porque elas são legítimas e são reais. Prefeito, agora mudando de assunto, a gente conseguiu uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bruno Pinheiro, lá em Brasília, conseguiu, em que ele falou sobre apoios na eleição municipal do ano que vem aqui na cidade de São Paulo. Vamos acompanhar juntos. O Salles, sempre gostei muito dele, foi um bom ministro do meio ambiente, mas tem tomado posições agora agressivas para com o próprio partido que o acolheu. Eu lembro que ele
disputou 2, 3 eleições, não teve sucesso, conosco teve sucesso, mérito dele em grande parte também, mas pelo governo que nós juntos exercemos. Ele tem quase que uma obsessão, né, para ser candidato à prefeitura de São Paulo. Eu sempre conversei com ele no passado que tenha paciência. Tem o atual prefeito lá, o Ricardo Nunes, que está fazendo, no nosso entendimento, um bom trabalho também. E o senhor recebeu ele aqui, né? Recebe em São Paulo, como eu sempre recebia o Salles também, como demos a palavra para o Salles falar hoje. Ele podia ser mais político numa reunião inteira. Que o grande problema nosso é um possível invasor de domicílios, uma pessoa que não respeita a propriedade privada, chegar à prefeitura de São Paulo. Todos nós perderemos. E você sabe que a prefeitura de São Paulo é o 3º orçamento do Brasil. O primeiro já está com a esquerda. Se o terceiro ficar, vão ter mais facilidade de se perpetuar no poder, porque esse é o projeto de dominação da esquerda no Brasil. Seguimos nesse assunto, prefeito, mas a pergunta agora é do Nelson Kobayashi. Prefeito Ricardo Nunes, um prazer falar com o senhor, muito boa noite. A minha pergunta, prefeito, lembrando que no ano passado, nas eleições presidenciais, diante de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor, apesar de manifestar apoio ao governador Tarcísio na disputa estadual, preferiu a neutralidade na disputa entre Lula e Bolsonaro. E esse tem sido um argumento de muitos que criticam o apoio do Bolsonaro ao senhor, dizendo que o Bolsonaro deveria apoiar quem estava com ele desde o início. O senhor teme, inicialmente, que isso possa impactar no resultado das urnas, na transferência de prestígio do Bolsonaro para o senhor? E como o senhor rechaça esse argumento? Nelson, acho que é importante a gente colocar que o agente político, né, no meu caso, exercendo a função de prefeito, fui vereador há 8 anos, a gente precisa ter sempre um posicionamento de coerência. O meu partido, ao qual eu me filiei no dia que eu tirei o meu título, com 18 anos de idade, o MDB, tomou uma posição de apoio ao governador Tarcísio e de manter uma isenção com relação à disputa federal, porque no primeiro turno tinha a candidatura própria, que era a Simone Tebet. O meu voto foi para o presidente Bolsonaro e para o governador Tarcísio. Eu tenho uma relação muito boa com o presidente Bolsonaro. Aliás, é do meu estilo ter uma boa relação, ser cordial. Eu acho que a cordialidade e o bom diálogo é algo importante, porque a gente acaba, no exercício da função, representando milhões de pessoas, que é o meu caso. Eu governo para todos, né? Aqueles que gostam, que não gostam, mas todos que moram, que frequentam, que trabalham nessa cidade, a gente precisa governar para todos. E durante a presidência do presidente Bolsonaro, nós tivemos um episódio aqui na cidade com relação à questão da dívida do município, e o presidente Bolsonaro, junto com todo o corpo técnico, nós fizemos o maior acordo da história da cidade. Nós devíamos 24 bilhões de reais, e nesse acordo nós conseguimos eliminar essa dívida. Então, eu devo, até como representante aqui da cidade, essa gratidão ao presidente Bolsonaro por ter tido um olhar para a cidade de São Paulo. E a relação com o Tarcísio também houve naquele momento, por conta de que o acordo envolvia ali o ministério do hoje o governador Tarcísio. Então, eu acho que a gente precisa agora estar olhando quais são as próximas ações. Eu não tinha visto agora, vi agora só a entrevista do presidente Bolsonaro, até agradeço ele ter se referido a mim de forma elogiosa. Eu estive em Brasília para conversar com o presidente Valdemar Costa Neto por conta da reforma tributária. Ele estava na outra sala, eu fui cumprimentá-lo e, inclusive, ele perguntou como é que foi a questão de impostos na cidade. Eu falei, presidente, eu reduzi impostos. Eu tinha 5% de alíquota de ISS em várias atividades, eu reduzi para 2%, mesmo assim a gente aumentou a arrecadação. Então, eu acho que a questão da reforma tributária é um tema que não é necessário aumentar impostos para a gente poder fazer a economia girar. Então, acho que é um diálogo de quem é republicano, de quem exerce atividade política de forma séria, com amplo diálogo. Com relação à crítica, sempre vai ter alguém que vai criticar, né? E é o que ele falou aí, tem pessoas que acabam tendo uma postura um pouco mais agressiva e não é bacana isso, né? Acho que a gente tem que ter uma postura de cordialidade, de entendimento, que é o que eu sempre fiz na minha vida política. Agora, prefeito, não é sempre que temos essa possibilidade de recebermos o senhor aqui, então peço para a gente mudar de assunto mais uma vez. Uma última pergunta, prometo. Quero falar um pouquinho sobre a Cracolândia.
Nós mostramos ontem mais uma fala do senhor a respeito dessa tentativa, desse combate a esse problema tão antigo, principalmente aqui na capital paulista. O senhor voltou a defender a internação compulsória e disse que gostaria de debater esse tema com a sociedade. Agora, prefeito, sempre falamos sobre isso, é um tema que mobiliza tantos setores, tantas autoridades, exige tantas ações. Já foram tantos debates, mas parece que o problema só cresce a cada dia, prefeito. O que está faltando para virar esse jogo? Lívia, primeiro posso te garantir que esse problema não tem aumentado. E aproveitando essa questão de poder ter uma boa relação a favor da população, essa é a relação com o governador Tarcísio, de trabalhar conjunto, de ambos estarem de mãos dadas para poder ter uma atuação importante, combater nessa situação da Cracolândia, que, como você falou bem aqui, Lívia, é um problema de 30 anos. Mas eu queria compartilhar aqui com os telespectadores, os ouvintes da Jovem Pan, uma informação muito importante. Em 2016, eram 4 mil usuários, 4 mil. Hoje tem em torno de 1.100. A gente fez um grande trabalho conjunto com o Tarcísio para poder ampliar todo o serviço de atendimento às pessoas que desejam se livrar dessa droga terrível, que foi a ampliação de CAPs, do CIATES, comunidade terapêutica, o Hub, e também uma ação policial, Polícia Civil, Militar e GCM, de prender traficantes. Já foram presos mais de 190 traficantes, 192. E fazer reurbanização de espaço. Agora, qual que é a grande questão, Olívia, que eu tenho colocado e poder debater isso com a sociedade de uma forma muito tranquila e transparente, sem paixões, sem sair da razão, colocando com informações. A Unifesp fez uma pesquisa e demonstra que 57% dessas pessoas que hoje ainda estão na Cracolândia e têm resistência a aceitar o tratamento, 57% estão há mais de 5 anos. 39% há mais de 10 anos. E, Lívia, vamos ser realistas. Quem está há tanto tempo fazendo uso do crack, ele tem uma resistência muito grande de aceitar o tratamento. As pessoas, eu estou te falando porque eu vou lá e eu conheço. Eu dialogo diariamente com a minha equipe que está ali fazendo o atendimento, tanto da saúde, a ciência social, do pessoal dos direitos humanos. Tem muita gente que ele não consegue ter mais o discernimento de definir ou de ter força para poder buscar o tratamento e se livrar desse vício terrível que é o crack. E aí, para essas situações, através do médico, com a análise do médico, a internação involuntária, ele prescrevendo, com a concordância dos familiares ou da pessoa, mais dos familiares, a gente tem conseguido avançar. E é preciso avançar mais. No caso mais extremo, das pessoas que estão realmente sem condição nenhuma, então ali elas vão morrer de tanto usar crack, da compulsória, que aí depende de submeter isso ao juiz. Agora, evidentemente, uma decisão do médico, de um juiz, do Ministério Público, passa pela discussão da sociedade civil. É por isso que eu tenho feito esse diálogo aberto para esses casos específicos, onde a pessoa está numa situação que, se a gente não fizer uma ação, se a gente não estender a mão para eles, Lívia, eles vão acabar morrendo lá, de tanto usar drogas, sem ter condições do poder público lhe dar a mão e lhe ofertar um tratamento. Então, é um tema muito complexo, delicado, mas que a gente precisa ter um olhar até humanitário com essas pessoas. A gente tirou muitas pessoas, prendemos traficantes, mas agora estão ali pessoas que estão há muitos anos. Então é uma observação que é importante a gente colocar e discutir aqui contigo e com todos que ouvem e assistem aqui a Jovem Pan. Prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, lhe agradecemos demais a entrevista hoje, falando sobre tantos temas importantes. Bem-vindo sempre, fica já o convite para o senhor voltar em outras ocasiões. Boa noite. Obrigado, Lívia. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sou fã. Um abraço a todos. Obrigada, prefeito. Obrigada.